Olá, bom dia. E aí, como estamos? Pois é, né? Mais um vídeo aí, né? Lembrar aí dos meus aluninhos queridos que ficam me cobrando isso. Ô, Maria Eduarda, você tá por aí ainda, Maria Eduarda? Maria Eduarda é estudante que, enfim, era uma das mais atentas às aulas que a gente tinha de geografia. Ela era de uma turma de mecânica, mecânica, acho que é um 48A, né, se eu não estou enganado. Talvez eu esteja enganado. As turmas do instituto são numéricas, né, letra, número, não é turma tipo primeiro ano, segundo ano, eu só lembro que eu dei aula para ela de geografia 3 e 4 em 2023 e 24, né? Acho que foi isso aí. Ou foi só, não, foi em 23 nos dois primeiros semestres, primeiro e segundo semestre, é isso aí. Mas enfim, tudo bem, Maria Eduarda? Tá por aí ainda? Um abraço também pro pessoal lá do Barzinho News, Barzinho da Esquina News, uns caras muito loucos. Mas enfim, é só um comentário bem rápido e na verdade eu tenho me espantado muito com a, como é que eu vou dizer isso sem parecer ofensivo ou pedante, né? A dificuldade do nosso povo de entender o jogo que é jogado. Então, eu vou dar alguns exemplos pontuais aqui, um não tem nada a ver com a outra, me desconexo, mas vai fazer sentido no final. O sujeito acha que a anistia que o pessoal vai pedir amanhã aí na rua é por aquele pessoal simples, humilde, senhorinhas com a Bíblia na mão, a mulher lá do batom, a cabeleireira que tem filhos e tal e coisa, e o pessoal não percebe que esse pessoal está na cadeia, inclusive muitos deles porque quis ficar, porque foi oferecido a eles um acordo para ir para casa e prestar serviço à comunidade, trocar a pena por multa. Teve isso aí, 800 e poucas pessoas lá, acho que já fizeram isso, 600 e poucas não. Então essas que ficam lá presas estão ficando porque querem ficar. E qual é a motivação? Se elas não ficam presas, é muito mais difícil defender anistia para gente grande, tipo Bolsonaro, General Braga Neto, esse pessoal aí, mais poderoso, mais rico, mais endinheirado. Então, para que haja argumento para anistia geral para todos, tem que deixar essas pessoas lá, pagando, né, por um crime que às vezes ela nem entendeu que estava cometendo direito, mas cometeu. Não dá para alegar inocência desse jeito, né? Até acho que eles foram ludibriados, mas tem gente que gosta de ser enganado, né? O Bolsonaro está aí, ó. Por exemplo, nessa questão das taxações do Trump, o Trump taxou os produtos brasileiros em 10%, resumindo, traduzindo, né? Todo produto brasileiro que for exportado para lá vai pagar 10% a mais de tributação, então vai chegar mais caro lá. Talvez o americano não compre o nosso produto. E aí, se isso acontece, o nosso agronegócio perde, porque exporta muito para lá, a indústria brasileira perde, porque exporta coisas tipo aço e ferro gusa, né, para lá, por exemplo. O Mato Grosso do Sul, inclusive, é exportador para os Estados Unidos e perde se eles não importarem da gente, porque agora as tributações ficaram mais caras. E por que o Trump faz isso? Para tentar beneficiar, recuperar, restaurar a indústria deles, gerar empregos lá e não aqui. Esse é o projeto do dono. Ver brasileiro comemorando primeiro a vitória do Trump. É de direita, não sei o que, então vai ser bom. Vai ser bom porque, meu amigo, ele vai fazer um governo para eles. Justo, é isso aí, cada presidente que faça um governo para quem o elegeu, para o seu povo, né? Isso não beneficia o Brasil no primeiro momento, pelo contrário, está nos prejudicando. Vai abrir uma janela de oportunidades nessa questão? Vai, por quê? O fato de essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, a taxação para a China foi 34%, bem maior que a nossa. E a China já fez a reciprocidade, vai taxar também em 34%, vai bloquear acesso a minerais de terras raras, né, que a indústria de eletrônicos usa muito isso. Talvez isso abra mercados para o Brasil, então vai surgir umas oportunidades aí, Brasil e China. Então, o Trump pressionar a China desse jeito vai fazer a China correr atrás de outros mercados, mais do que já corre. E vai abrir possibilidades para o Brasil aumentar as parcerias com os chineses. Olha só o comunismo aí, né? O comunismo fazendo a gente ganhar dinheiro. Mas enfim, então ver brasileiro apoiando o Trump nesse tarifaço é ridículo. O único político relevante do Brasil que apoiou as taxações de boca para fora, assim falando abertamente, foi o Bolsonaro.
E o filho dele que está lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, porque não é, é contra o Alexandre de Moraes. Não, meu amigo, você está num outro país pedindo para o outro país taxar o seu país, tributar o seu país. Ficam batendo aí no Haddad, que até nem tinha culpa naquela questão da Shopee, mas pegou nele, né? O ministro da Fazenda, foi uma taxação imposta no Congresso, aprovada por uma lei, deputados, senadores, todo mundo votou, direita, esquerda, centro, todo mundo votou nas taxações da Shopee, da Shein, da AliExpress, enfim, compras de $50. Mas caiu no colo do PT apenas essa questão, né? Mas tudo bem, é justo, é governo, tem que apanhar mesmo. Aí agora estão lá apoiando as taxações do Trump. Quer dizer, o Haddad taxar os brasileiros aqui, o governo taxar os brasileiros, a Câmara dos Deputados aprovar uma taxação é ruim. Agora o Trump taxar os brasileiros é bom para nós? Que lógica maluca é essa? Agora, como é que alguém acredita em Eduardo Bolsonaro? Como que um sujeito desse é eleito deputado federal em São Paulo, sendo que ele nunca nem morou em São Paulo? O cara é carioca, sempre foi, sempre morou no Rio de Janeiro. Nem vai em São Paulo, só tem voto em São Paulo. Que tipo de eleitor é esse? É o estado que elegeu também o Tiririca, né? Então dá para entender melhor, dá para mais ou menos entender por quê. Mas assim, ele está jogando contra a economia brasileira. O Tarcísio, o governador de São Paulo, que deve ser o candidato da direita, né, atual governador de São Paulo, ele até botou o bonezinho lá, Make America Great, enfim, uma América grande novamente. Grande dia, disse ele, sobre a eleição do Trump. Mas agora sobre as taxações ele não está falando nada, covardemente, porque o estado de São Paulo é prejudicado nessas taxações. Aliás, é o mais prejudicado. São Paulo, muita gente não sabe, mas tem agronegócio, tem, produtivo, e tem indústria, né, o mais industrializado do Brasil. Então é um estado que perde quando os nossos produtos são taxados lá fora, né? Então o governador de São Paulo está achando isso bom, ele apoiou a eleição do Trump, achou legal, achou interessante. Muito louco isso. O que isso vai provocar nos Estados Unidos? O óbvio, porque existe uma regra em economia. Se você tributa, coloca impostos sobre um produto, ele fica mais caro. Então vai gerar o quê? Aumento de preço nesses produtos nos Estados Unidos. Isso é bastante óbvio, né? Vai gerar inflação nos Estados Unidos? Vai gerar inflação nos Estados Unidos. O problema de quem? Deles, obviamente. Né? Talvez os nossos produtos vão ter que procurar outros mercados. Enquanto eles não encontrarem outros mercados, vai ter que ser vendido aqui. Então talvez nos beneficie, talvez fique mais barato, né? Alguns produtos que estavam sendo exportados para lá. Não sei, acho até que a gente vai encontrar mercados mais rapidamente. Mas é interessante ver isso. Para a economia americana isso é um problema, vai gerar inflação lá. Aí o Trump ontem já foi lá em cima do presidente do Banco Central deles, pedindo para ele abaixar os juros de lá, que seria no Brasil equivalente à taxa Selic, né, a nossa aqui. Aí o presidente do Banco Central fala, mas meu amigo, os juros estão mais altos exatamente para tentar controlar a inflação. Essa medida que você tomou de tributar a entrada de produtos estrangeiros nos Estados Unidos vai aumentar o preço dos produtos aqui, vai aumentar a inflação. Como é que você quer que eu abaixe os juros? Não vai rolar. E lá o Banco Central é independente. Então ele não manda no Banco Central, igualzinho no Brasil. O Banco Central faz o que quer no Brasil. Lula não manda no Banco Central. O Lula não quer que o juro abaixe. Mas o Banco Central disse, não, tem inflação aí, não sei o que. Eu até discordo desse negócio, muita gente discorda. Mas é isso que ele alega. Para impedir que a inflação cresça, suba, né, para os preços pararem de subir, a gente vai aumentar a taxa de juros. Eu desafio o presidente do Banco Central e qualquer economista a demonstrar que subir a taxa de juros vai fazer a inflação do arroz, do feijão, do café, do ovo abaixar. Porque não vai. Ninguém compra café, ovo e feijão a juros. Isso é meio besta, né? Achar que subir os juros vai fazer você comprar menos café ou menos feijão. Não há uma relação entre uma coisa e outra. Mas é a política brasileira de subir juros, para tentar controlar a inflação. No mundo inteiro é assim. E o cara lá falou isso para o Trump. Não, a gente vai continuar com juro alto, até porque agora você está incentivando a subida de preços. Paciência, elegeram o cara, agora aguenta, né? Trump tem mostrado-se um perigo. As bolsas de valores de ontem, quinta-feira já tinham sofrido um abalo. Ontem, quando a China ameaça a retaliar em 34%, as bolsas de valores desabam no mundo inteiro. Prejuízos e mais prejuízos. Investidores da bolsa perdendo bilhões de reais. Muito louco, né? E esse pessoal do mercado financeiro se diz de direita, se diz a favor de candidatos como o Trump nos Estados Unidos e o Tarcísio aqui no Brasil. É o candidato do mercado financeiro, Tarcísio de Freitas, né? Apoiou esse tipo de medida que está derrubando as bolsas de valores.
Muito louco. E o povo brasileiro? Bom, recomendo o quê? O governo Lula tem problemas? Lógico que tem, mas é sempre bom lembrar, ele herda um passivo muito grande do governo anterior, ele herda um Estado desmontado e desestruturado. Programas, por exemplo, como o Farmácia Popular, zero de orçamento. Aquele programa que garante fralda geriátrica para idoso que está doente em casa, que garante medicamentos para diabetes, para hipertensão, né, ou mais baratos ou até mesmo de graça para pessoas que procuram e que precisam do Sistema Único de Saúde. Ele retirou orçamentos da educação, da saúde, de todos os ministérios. Alguns orçamentos ele zerou o orçamento do Minha Casa Minha Vida. Agora o Lula está aí com grandes, incentivando novamente a construção de moradias, porque isso gera muito emprego, isso consome muito produto industrial. Enfim, no fim das contas, temos um governo que tem interesse em reinvestir no Brasil. Isso dá um certo trabalho, fazer essa reconstrução. Então o governo Lula patina em algumas questões, mas criou programas interessantes, criou o Pé de Meia, por exemplo, que beneficia estudantes do CadÚnico. O governo tem um projeto, você pode discordar, concordar, mas esse governo tem um projeto. O governo anterior não tinha nada, a não ser tirar dinheiro dos orçamentos do Estado, tirar serviço público do povo. Esse era o projeto do governo passado. Um governo que se interessava em beneficiar as elites, os ricos, aqueles que não precisam do Estado. Tem gente que gosta dessa ideia. Eu acho uma ideia fraca e pequena, porque mesmo políticos de direita têm noção da realidade brasileira. A direita brasileira, por exemplo, o governo Fernando Henrique foi um governo de direita, centro-direita, dá para dizer assim, apesar de ele não ser de direita, mas o governo dele foi. Mas esse governo criou, por exemplo, colocou o SUS de pé, um programa de medicamento genérico, coisas assim que o povo sai ganhando. O Bolsa Família, ele é uma grande operação do governo Lula, é verdade, mas a ideia estava lá no Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso. O Vale Gás também foi usado para incorporar o Bolsa Família. Então, assim, mesmo governos de direita têm clareza da realidade e têm clareza da importância de programas como esses. Até porque essas pessoas que pegam esses auxílios, elas reinvestem na economia. Ninguém poupa Bolsa Família, gasta no mercadinho, no bar, que seja. A cadeia produtiva do álcool sai ganhando, o caminhoneiro, o usineiro da cana-de-açúcar, o marketing da 51, o cara do botequinho aqui que vive vendendo bebida, ele ganha dinheiro vendendo bebidas no bar dele. Então até se o Bolsa Família for gasto em cachaça, está voltando para a cadeia produtiva brasileira. A economia cresce. Financiar moradias beneficia a construção civil, gera emprego, pedreiro, serralheiro, a indústria do vidro, a indústria do cimento, enfim, acho que todo mundo já entendeu o que eu estou querendo dizer aqui. É um governo que tem ideias. Se gastar demais, endivida o Estado. Se endividar demais, pode ter problemas para pagar as dívidas no futuro. Daí o mercado financeiro pressiona para diminuir o gasto público. Esse debate até é válido, mas desestruturar o Estado, como o Bolsonaro fez, é uma péssima ideia. E afinal de contas, a indústria mundial sempre se desenvolveu com dinheiro público, inclusive nos Estados Unidos, inclusive lá. Tudo subsidiado, tudo financiado, o agronegócio é subsidiado no mundo inteiro, e no Brasil o maior plano safra da história foi nos últimos 2 anos, do governo Lula. Lula tem contra o agronegócio alguma coisa? Não, só dá dinheiro para o agronegócio, O Brasil não tributa exportações do agro, então facilita a exportação do agro, desvaloriza a moeda para que eles ganhem dinheiro quando vendem para fora. Então você ganha para fora, vende para fora, ganha dólar e euro valorizado. Essa desvalorização da moeda é para isso, para beneficiar exportações. Esse povo não tem do que reclamar, Ah, mas eu sou conservador. Ok, meu amigo, tudo bem, mas isso é uma questão ideológica, não tem a ver com o governo em si, Porque na prática a ideologia não põe comida na mesa, não. Não põe. O que põe comida na mesa é produção, óbvio, e política pública, A gente está com a geração de empregos no auge, tem 3, 4% só de desemprego. O salário está baixo ainda? Sim, concordo. Mas há iniciativas interessantes, por exemplo, elevar o limite do imposto de renda para R$5.000, isso é válido. Cobrar imposto de quem é muito rico ou que ganha muito bem, isso é válido. É civilização isso. Então o governo tem muitos avanços. E a direita tem todo o direito de bater, de criticar e de existir. Agora eu só acho importante que a direita tenha um projeto e não pode mentir o projeto na campanha, tem que dizer o que vai fazer e fazer aquilo que disse que ia fazer.
né? Dizer, por exemplo, Tarcísio, por exemplo, os liberais brasileiros que apoiam ele dizem que tem que privatizar as estatais. Então o Tarcísio na campanha tem que dizer claramente para o nosso povo: eu vou privatizar a Petrobras, vou privatizar isso e aquilo. O povo tem que saber. Senão vira estelionato eleitoral, porque agora ele fica fingindo que não sei. Não sei. Sobre essa questão da votação do Trump, a taxação lá dos Estados Unidos, ele não está falando nada. Ele não abriu a boca. Nada. Se omite do debate. Aí fica difícil. Aí é fácil culpar o governo por tudo, quando ele, na verdade, deveria assumir algumas broncas e não assume. Né? O Haddad está propondo zerar os produtos da cesta básica de impostos federais. E os estaduais, ele fala que zera. Não zera. Mentira. Não zerou. Então, né? Pois é, terrível isso. Agora, se o povo presta atenção nisso, não sei. Não sei. Não sei. Professor, o governo do PT não tem defeitos? Lógico que tem, sempre teve. Já houve casos de corrupção no passado? Muitos, inúmeros. Deveria ter julgado da maneira correta? Deveria. Muita gente até foi para a cadeia, devolveu dinheiro. Gente do PT e de vários partidos. Os nossos, aqui, por exemplo, governos do estado e prefeituras de Campo Grande já tiveram um escândalo de corrupção também, e aqui não era PT. Né? O último governo do PT aqui acabou em 2006, são 12 anos atrás, o governo do Zeca. Prefeitura nunca. E está cheio de escândalo de corrupção, porque corrupção não tem a ver com partido, meu amigo. Eu acho que tem, né? Então você não está enxergando a realidade, não quer enxergar, não sou eu que vai fazer você enxergar, paciência, né? Tudo bem, segue seu caminho. Mas que ela é uma questão generalizada na política brasileira, sempre foi e dificilmente deixará de ser, né? Mas não teve corrupção no governo X. É porque você não prestou atenção. Ou porque havia um esquema muito poderoso de não divulgação, ou um acobertamento de coisas, como foi na época da ditadura. Que as empreiteiras brasileiras cresceram demais naquele período, roubando adoidado, fazendo obras e tirando lá os 10% para lá e para cá. E você não sabe de nada, porque não havia circulação de informação, não havia Ministério Público livre para denunciar, não havia juízes independentes, não havia imprensa livre. Havia gente presa, morta, ameaçada. Então, né, aí ninguém fica sabendo de nada. Mas ainda assim há informações para quem quiser procurar. É só querer. Esse governo tem um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Melhorar a vida dos pobres, garantir o mínimo para a sobrevivência, porque isso também ajuda a economia do país. Né? Construir grandes obras de infraestrutura, como a rota bioceânica, por exemplo, que está acontecendo. É um projeto muito antigo, de muito tempo atrás, mas que agora está andando. Ou investimentos nos militares, né, com o programa nuclear da Marinha, a compra dos caças para a aeronáutica. O governo que mais investiu nas Forças Armadas brasileiras em todos os tempos foi o governo Lula. Lula e Dilma, em dinheiro, em valores de dinheiro. Bilhões e bilhões. Então, assim, né, para de acreditar em lorotinho. Sai do grupo de WhatsApp. Sai do WhatsApp desses grupos malucos aí, vai olhar a realidade sozinho, vai olhar as notícias e tentar entender as notícias. E se precisar de ajuda, estamos aqui. Nós estamos aqui. Né? E eu adoro conversar com as pessoas de direita também. É preciso civilizar a política brasileira, à esquerda e à direita. É que quem tem ido para o extremo nos últimos tempos é a extrema-direita. Isso é muito preocupante. Então, por isso que se bate muito mais na direita hoje em dia. Porque eles é que estão indo para o caminho extremo. Eles é que estão tentando dar golpe de Estado ou passando um pano para golpista. Isso é terrível. Né? Então é isso aí. Bora lá fazer um país melhor, mais decente, mais justo, mais civilizado. Esse é o projeto. Valeu aí.